Oi pessoal, boa noite. Nós estamos começando mais uma live com o prestígio de vocês aí assistindo, né? Essa é uma live solo, é um voo solo aqui que eu estou fazendo, falando sobre... Oi pessoal que está entrando, oi. Nossa, gente de longe, gente de perto. Puxa vida, obrigada, viu? Por vocês estarem com a gente hoje. De novo aqui, aquele friozinho, aquele arzinho geladinho, mas tá muito gostoso. Boa noite, Elaide. Tudo bom aí? Hoje é uma live solo, uma live onde eu falo coisas que eu gosto de viagem, coisas que eu acho que sejam interessantes para vocês e que vocês podem ir fazendo perguntas. Já tem bastante gente aqui na nossa salinha, né? Isabelle está lá de Fortaleza. Beijão para Fortaleza. Ó, eu quero ir aí logo, viu, gente? Eu quero ir para Fortaleza logo, que aquilo é muito lindo. Jordan Tours, welcome. Olha que legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por todo esse povo entrando aqui na nossa sala. Beijo. Então, como eu dizia, hoje, oi Gabriel, bem-vindo de volta. O Diego está mandando corações para Fortaleza, porque realmente Fortaleza merece. Diego, Cidade do México, que bom! Um abraço da Jordânia, que maravilha! Hoje nós estamos com uma live assim bem internacional, né? O que é a maravilha da gente poder falar ao mesmo tempo com todo mundo que está longe daqui da gente. Bom, por que eu estou fazendo essa live sozinha quando normalmente eu tenho convidados muito legais para estarem aqui conosco? Por quê? Porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é Inglaterra e Escócia. Normalmente, quando a gente fala de Inglaterra e Escócia, a gente inclui Irlanda, a gente inclui País de Gales, alguma coisa assim, né? O Canal da Mancha. Mas hoje nós vamos falar mais sobre Inglaterra e Escócia, porque tem tanta coisa para falar. Começa daquela série, né? Highlander, que é bárbara, maravilhosa, Outlander. Priscila, não é só você que ama não, viu? Nós também amamos falar e visitar a Inglaterra e a Escócia. Nós podemos visitar a Inglaterra e a Escócia por muitos motivos. Quem gosta de estudar inglês e quer, por exemplo, fazer um bom curso de inglês, procura Inglaterra e Escócia. É lindo mesmo, Pri, é muito lindo. Quem quer visitar lugares ancestrais, lugares enigmáticos, como Stonehenge, por exemplo, vai para a Escócia. Quem quer saber alguma coisa sobre celtas, vai para a Escócia. Quem quer visitar cemitérios antigos, igrejas imensas, basílicas das maiores do mundo, vai para a Escócia. Vai para a Inglaterra, vai para o norte da Inglaterra. Quem quer conhecer, por exemplo, até onde chegaram os romanos, até onde eles andaram por aquele norte do mundo, vai para a Inglaterra. Eles chegaram quase até a Escócia. Exatamente, é um país com muitos castelos e cada castelo com as suas assombrações, com as suas histórias, com as suas lendas. Cada castelo com os seus monstros, os lagos, com toda aquela parte mítica, lendária. Então a gente sabe que quem gosta dessas tradições
e gosta de conhecer paisagens típicas do interior, aqueles cottages, que são aqueles chalés do interior do país, cobertos de palha maciça, pintados de branco, com concurso de jardins para escolher as melhores rosas. Vai para o interior da Inglaterra e da Escócia. E quem gosta de história? Vai para a Inglaterra e a Escócia. Uma história milenar que vem lá do tempo dos romanos, anterior ainda os celtas, invasões vikings. Então toda a parte direita da grande ilha da Grã-Bretanha, toda a parte direita, aqui dá para o Mar do Norte, Canal da Mancha também, foi invadida, digamos, foi alcançada pelos vikings que vinham do norte da Europa. Vocês assistem aquela série, ou assistiram a série de televisão sobre os vikings, né? Muito realista, muito legal, mostra exatamente como é isso hoje. Essa série, claro que baseada em fatos reais, é passada nessa região da costa do lado direito, da costa leste da Inglaterra, e guarda muitos vestígios, tanto dos vikings como dos primeiros colonizadores. Esses latidinhos que vocês estão ouvindo é a minha cachorrinha, a Bini. Vamos ver o que ela está fazendo aí, a Bini que está latindo. Ela quer alguma coisa que alguém já vai dar para ela, tá? Então, lá está a Bini latindo e a gente vai continuar falando aqui de... Oi, Mary, tudo bom? Boa noite. Então, voltando a falar, naquela costa leste, exatamente... a gente encontra vestígios dos vikings, há um estilo parque de vikings que recria as aldeias vikings, o modo de vida, os trajes, os costumes, perto de York. E vocês podem ver também os primeiros registros escritos, normalmente por padres, por religiosos, certo? Os primeiros registros escritos que narram essas invasões, essas conquistas, aquelas atrocidades cometidas pelos vikings, estão todos aqui na costa leste entre Escócia e Inglaterra. Quando a gente fala, oi Regina, tudo bem? Estamos aqui falando de Inglaterra e Escócia, que são dois destinos maravilhosos para lazer, para trabalho, porque a Escócia e a Irlanda têm programas de estudo com trabalho bárbaros, muito bons, mas para o final eu vou falar para vocês sobre uma promoção de estudos que nós temos agora em escolas parceiras na Inglaterra, em Liverpool, em Londres, no Covent Garden e em Liverpool, em Londres e em Oxford. Vejam, nós estamos com uma promoção que, pelo nosso lado de intercâmbio, vocês vão assim arregalar os olhos. A estadia em alojamento estudantil é grátis. Gente, olha, melhor que isso, só se eles pagarem pra gente ir pra lá. É grátis a acomodação. Oxford, Londres, no Covent Garden. E em Liverpool, a cidade de quem? Dos Beatles. Então são cidades bárbaras para você visitar com acomodação grátis. Melhor que grátis não tem, gente. Além de você não pagar, ainda é de graça, né? Vamos dizer isso aqui. Então é uma promoção
a maior promoção ever forever, porque não tem, né? Só se o cara pagar para você ir lá estudar na escola dele, certo? Sim, os Beatles, os 4, The Fabs Four, que são lá de Liverpool, com aquelas estátuas deles, a cidade, o museu dos Beatles, o Tavern Club, que a gente vai tirar foto, escuta a música deles o tempo inteiro. Tudo isso de grátis. A acomodação é grátis. Você só paga as taxas que a escola tem normalmente e a aula em si, o curso em si, de 2 ou 3 semanas. Eu vou ver se tem também de 4 semanas. Mas, gente, Londres com acomodação de graça, não tem, né? Vamos combinar que não tem? Não existe. Londres com acomodação de graça não existe. Então, depois eu falo mais sobre isso para vocês. Agora, o que a gente vai visitar entre a Inglaterra e a Escócia? Não vamos falar de Irlanda. Oi, Rosa! Não vamos falar de Irlanda e País de Gales, porque senão vocês sabem que não dá tempo, né? A Priscila está dizendo que é cursos máximos de 3 semanas. Gente, 3 semanas em Londres de graça não existe. Não existe, você paga só o curso. 3 semanas em Oxford, de graça. Perdão, não existe. Só se o cara vier aqui, pegar você e levar no colo, né? Porque senão isso sim é um excelente, mas excelente investimento no que você quer fazer, no que você quer estudar, no seu futuro, na sua carreira, porque é de graça. Voltando. O que é que a gente vai ver entre Inglaterra e Escócia? A gente tem as cidades mais importantes, por exemplo. Londres, Oxford, York, Chester, que também é uma cidade divina, maravilhosa, Liverpool, Bath, que é tudo maravilhoso. Bath tem os banhos romanos mais espetaculares da história. Banhos internos, banhos externos. Bath é bárbara e fica muito perto de Stonehenge. O que é esse Stonehenge? São aqueles monolitos, blocos gigantescos de granito, que não se sabe como foram parar lá, são incríveis, são altos, são formação em círculo, do tempo dos celtas, coisas que dizem respeito a lendas, a mágica, ao solstício de verão, tudo isso está em Stonehenge, que fica muito perto de Bath, aonde a gente chega rapidamente a partir de Londres. Então, vai ter transmissão ao vivo amanhã do solstício. Gente, isso não dá para perder. Isso não dá. Solstício marca o início do verão no hemisfério norte, com todas aquelas tradições, as danças, as flores, as promessas, Dani, obrigada pela dica, hein? Gente, vamos ver que canal está transmitindo para a gente poder pegar isso. Existe também transmissão do solstício em Machu Picchu, no Peru, cerimônias belíssimas, e no México. No México também eles fazem cerimônias lindas do solstício de verão, que é o início do verão, ou no Face. Brigadão, Dani. Obrigada. É o início do verão, o início da natureza ao ar livre. Quando você sai daquela hibernação, daquele casulo, daquele preparo para a natureza, para o ar livre, para a colheita, certo? Você sai do seu enclausuramento para entrar numa nova era. Esse é o significado do solstício, da chegada do verão, dos dias mais longos que as noites. Aqui no hemisfério sul é o contrário. Aqui são as cerimônias do inverno, porque começa
o inverno, que é o contrário, são as noites mais longas que os dias. Dani, dia 21, hoje estamos no dia 18, então dia 21, transmissão de Stonehenge aí no Facebook. Vamos acompanhar porque já é assim uma festa nacional, vale a pena, que é maravilhoso. Agora, as festas de São João, que nós dizemos festas juninas, estão aqui para nós, no Brasil principalmente, no dia 24, que são realmente aquelas noites mais longas. Vocês sabem que a Terra na sua órbita, ela se afasta do Sol com noites mais longas, dias mais curtos, se aproxima do Sol com noites mais curtas e dias mais longos, né? Para nós, o inverno é uma época de recolhimento, e ainda mais agora que nós estamos em quarentena, né, gente? É uma época de recolhimento e é uma época também de noites mais longas, né? Dias mais curtos, sol mais ralo, etc. Mas o que tem a ver isso com o que nós estamos falando de Inglaterra e Escócia? Stonehenge é um lugar obrigatório de visita. Obrigatório, certo? Porque é um lugar único no mundo. Se vocês querem ver uma cerimônia, se vocês querem sentir a energia do lugar, todo mundo vai lá para boas vibrações, é Stonehenge. Nós estamos, então, vendo que na Inglaterra há muitas cidades que valem a pena ser conhecidas num caminho que sobe pelo lado esquerdo do mapa e desce pelo direito, ou o contrário, sobe pelo lado direito e chega até onde? Chega até lá em cima, até as Highlands, até as terras altas, até as praias do Mar do Norte, até aquela ilha que em Outlander é tema da música. Por favor, procurem no Google, o tema musical de Outlander é a Ilha de Skye. Na música, eles fazem um jogo de palavras entre Sky de céu e Sky da ilha. Então, você vai para a ilha porque você vai para o céu, certo? É uma analogia maravilhosa. A ilha de Skye, exatamente. Dá uma digitada no Google, Ilha de Skye, tema musical de Outlander. E a letra, gente, aquela letra é uma coisa. Porque o tema, oi Beth, tudo bom? Porque o tema da música e o tema da série é uma mulher que volta no tempo, volta para o século 17, 1600, ela volta no tempo de uma Glasgow do início do século 20, 1900, ela volta para 1600 no tempo e ela se apaixona por um guerreiro, um soldado Outlander, daqueles bem típicos de saia, de tartan, com o símbolo da sua família, do seu clã, etc. E eles viajam no tempo. Exatamente, Rosa. Seriado com paisagens incríveis. Exatamente, Dani. The Skyboat Song. O barco que vai para Skye, que é a ilha, mas que também é o céu. O barco que vai para o céu. Então, isso é uma coisa obrigatória para quem gosta da Escócia. E nessas nossas viagens, aconteceu uma em julho de 2019, a última, nós chegamos até as Highlands e vamos dormir em Inverness, que é uma cidade daquelas, como que eu vou dizer, típicas do norte da Escócia. Lá a gente vê nas ruas, nas festas,
Porque quando a gente se hospeda em hotel que tem salão de festas, é uma delícia quando tem casamento, festa, aniversário, etc. no hotel. Porque é uma chance de você ver as pessoas exatamente como elas são no dia a dia. Isso, Úrsula, ele mostra a história dos Outlanders. A Márcia estava nessa viagem. O filme Coração Valente também é obrigatório para quem gosta da história da Escócia, que é uma história rica de traições, de crueldades, de mãe que manda matar o filho, de filho que manda matar o tio, de primos que se assassinam entre si. Então, tem esse lado sombrio, né? Tem o Lago Ness, com o monstro do Lago Ness. Tem todo esse lado sombrio, mas é um lado que encanta a gente. Imagina, nós saímos do Brasil, um povo alegre, colorido, que gosta de samba, de roda de samba, de comer, de ser carinhoso com os outros. E nós vamos visitar um país onde em julho pode ter semanas de 7 graus. Olha que beleza! Semanas de 7 graus. Maria Úrsula também estava nessa nossa viagem para Escócia e Inglaterra, né, Maria Úrsula? Tô falando de Escócia e Inglaterra, que é, assim, paixão para quem viaja para estudar ou para conhecer. Bom, a Nessie, sim, porque é uma monstra. A Nessie é uma monstra. Ela não é um monstro. Olha que coisa mais fofa. Então, saímos nós do nosso país ensolarado, sambista, de comer feijoada, pastel na feira com garapa, e nós vamos parar num país onde em julho pode fazer 7 graus, 8, 10 graus, onde você sai de casaco de manhã e de noite. Tem vez que você tem que pôr luva, tem vez que você tem que pôr gorro, cachecol, etc., para você conhecer costumes, para você conhecer tradições, para você conhecer lendas incríveis. É para isso que a gente viaja. Eu gosto muito de repetir uma frase que eu estou toda hora repetindo, porque é uma grande verdade para mim. Quando você viaja, você tem a oportunidade de viver uma outra vida por alguns dias. Então você vai para a Escócia, você chega naquela Escócia divina e você vive uma outra vida. Você come mingau de aveia no café da manhã. Não é feito com leite, é feito com água e um pouquinho de creme e umas frutas. E você acha que aquele é o café da manhã ideal da tua vida. Como que você não sabia disso? Certo? Sim, usamos todos os nossos casacos. Então, você vai numa festa, numa confraternização, não adianta. Pode se desculpar que você é sempre bem-vinda, tá bom? Você vai num jantar e você come haggis. E você acha uma maravilha. Você acha, gente, como é que eu não conhecia haggis? A comida preferida da Madonna. Eu vivi a minha vida inteira sem comer haggis. O que é haggis? É um bucho de ovelha recheado de miúdos. É um bucho de ovelha recheado de miúdos. Você fala, nossa, isso é buchada de bode. Quase. É ovelha. É ovelha. Recheia, tempera, costura, cozinha numa calda, né, num molho, num brodo, num caldo daquilo. Oh, jatiuca, diretamente lá do nosso Nordeste maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui. Rosa Maria, se você come haggis, você come a vida inteira. Você fala, nossa, como é que eu não conhecia haggis? É uma delícia, é uma delícia. Claro que para nós eles servem um haggis, mais ou menos, né? Não tão picante, etc. Mas picante, aqui onde a gente mora,
já tem tanta coisa picante, tem cada pimenta desgraçada de picante. E lá é um picantinho com molho de uísque. Isso para não falar no uísque, né? Porque a gente visita sempre uma destilaria de uísque. Muito bem. Como que é a destilaria de uísque? Onde vai destilar o uísque, evidentemente. Então a gente vê todo o processo, aquele cheiro de malte, de cevada, aqueles tonéis gigantescos. Você entra na destilaria, tudo tem aquele cheiro maravilhoso. Você que não toma uísque, você que toma cerveja ou que toma vinho, você fala, meu bom Deus, como é que eu vivi a vida inteira sem tomar uísque? Agora, de agora em diante, eu vou tomar uísque, né? Por quê? Porque o ambiente mostra para você, e eles dizem, que o uísque é o melhor destilado do mundo, que aquilo é uma maravilha. Sintam o cheiro, que é One Blend. Ele é feito só de um tipo de cereal. Boa noite, Kátia. Que ele é feito de um tipo de cereal. Você fala, meu Deus, como é que eu vivi a minha vida inteira sem estar tomando um whisky on the rocks? Eles não tomam on the rocks, claro. Então, o que a gente aprende? Como que... Sem gelo, mas... Olha o ritual. Você pega aquele copo baixinho, põe uma dose do seu whisky de One Blend, né? Um cereal, destilado de um cereal. Põe uma dosezinha do seu, depende de como você está aquele dia, né? O melhor do mundo, com certeza. E aí, o que é que você faz, que é o grande segredo do escocês? Eles têm deste tamanho um belo conta-gotas, e você pinga 3 ou 4 gotas, mas é com conta-gota, de água, de uma água puríssima que vem das montanhas, etc e tal. Pinga 3 ou 4 gotinhas, dá uma giradinha naquele copo e toma como se você fosse um grande conhecedor. Isto aqui é água. Se eu estivesse na Escócia, seria whisky. Então, como é que o escocês toma? Gente, vocês não fazem ideia o que essas 3 gotas de água ou 4 fazem de diferença. Oi? Fazem de diferença num whisky puro. Não precisa pôr gelo. Não precisa. Se você quiser, tome com gelo, toma com Coca-Cola, com o que você quiser. Mas eu tô dizendo, de vez em quando é gostoso fazer um ritual, falar, oh, que maravilha, vou tomar um whisky como os escoceses. Pega aquele copinho, uma dosinha de whisky, eles põem dosona, né? A gente põe uma dosinha de whisky, 3 cowboy, exatamente, um shot, né? 3 a 4 gotas e já tira o conta-gota, não pode pingar a quinta. Dá uma reviradinha no copo, mais ou menos assim, né? Reviradinha. Isso não chama tomar, beber, drink. Não. Isto se chama sip, bebericar. Eu não estou bebendo gló, 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 eu estou sip. Isso é sip. É você dar uma bicadinha. Então, eles, depois de terminado o tour dentro da destilaria, nos levam para essa degustação, ensinam esses truques, abrem as portas do céu e o que tem do outro lado? A lojinha. A lojinha para gente comprar garrafa de uísque, para comprar abridor, degustação, Carol, maravilhosa, né? Para comprar enfeite, para comprar copo, para comprar, enfim. Eles têm lá até aperitivos, coisas que você pode beliscar e comer, etc. Esta é uma visita a uma destilaria escocesa, certo? Você conhece toda a destilaria, sente aquele cheiro maravilhoso dos cereais, depois você vai para a degustação e aí você vai para as comprinhas, a lojinha, né? Vai para a
lojinha do primo que tá lá para vender, etc. Mas é tudo coisa linda, gente. É tudo coisa que quem aqui recebe um presente, qualquer, pequenininho, uma lembrança, é lindo. Um imã de geladeira, um abridor, um copinho, uma miniatura de uísque, tudo é maravilhoso, né? Bom, falamos de algumas cidades da Inglaterra e vamos falar de algumas cidades da Escócia que são, assim, must para visitar. Glasgow. Ninguém dá uma banana para Glasgow. Quando a gente, né, fala, eu vou para a Escócia, Glasgow não, todo mundo vai para Edimburgo. Glasgow é maravilhosa, tem aquelas ruas centrais lindas, vale a pena, uma cidade ensolarada, uma cidade que junta o tradicional e o moderno, flores por todo lado, canteiros de flores, muita coisa linda em Glasgow. E saindo de Glasgow, indo em direção ao norte, a Inverness, as Highlands, as terras altas das tradições, dos clãs, das saias, dos homens, etc. e tal, você passa pelo distrito dos lagos, com o lago Lomond, com o lago Ness, da nossa fofa, da monstra Nessie. Nessie é uma monstra, uma menina maravilhosa. É tudo realmente lindo nessa região dos lagos, Fort William, etc., com os seus lagos de gansos e tudo mais. E boa noite! Olha só, chegando pessoal agora. Que bom, estamos falando de Inglaterra e Escócia para visitar a lazer e também para estudar. Certo? Passamos por essa região e, embora seja uma distância pequena entre Glasgow e Inverness, são 270 quilômetros, pequena aqui, né? Lá você cruza o país. Embora seja uma distância pequena, você passa por toda aquela região onde estão os lagos e cidades típicas maravilhosas, pequenininhas, que você tira as fotos mais lindas da sua vida. Quando nós chegamos em Inverness, tem um centro histórico muito interessante, tem um pequeno shopping, o que é raro. Só as grandes cidades têm, por exemplo, um shopping. O que mais tem na Europa é rua de comércio. Rua de comércio, sim, mas shopping, eles acham que mata o comércio local. No que eles têm razão em muitas coisas, né? Aquelas lojinhas de bairro, mesmo aqui em Jundiaí, vocês nas suas cidades, muitas lojinhas, comércio pequeno, armazenzinhos, acabam desaparecendo com o comércio do shopping, por exemplo, que é super atraente em termos de comodidade e tudo mais, né? Mas dá dó. A gente fala, é o progresso, é o progresso. Lá na Europa toda, principalmente nas cidades grandes, se protege muito o comércio pequeno, né, do qual muitas famílias sobrevivem, certo? Então, Inverness, quando nós chegamos lá, fizemos um tour pelo centro, super lindo, tal, fomos para o hotel. O hotel que a gente usa lá é lindo. Ele fica saindo da cidade, nas redondezas, suburbs. Ele fica nos suburbs, ok? E ele tem muita festa, muito casamento, muito aniversário, muita confraternização. E a gente vê o povo, que é lindo, culto, amável, educado, o povo escocês, a gente vê como eles são no dia a dia. Então, nós, nessa última vez, vimos um casamento típico. A noiva era uma noiva, não tinha assim nada de muito especial, com vestido branco, muito bonito, arrumada, etc. Mas os homens da festa é que chamavam a nossa atenção por um detalhe muito simples. Todos estavam usando um tartan de gala, uma saia escocesa
preguiada, ela vai até o meio do joelho, com aquela meia de lã tricotada à mão, exatamente o kilt, né? Com aquela meia de lã branca tricotada, maravilhosa em ponto de relevo, sapato especial preto com fivela de prata, uma bolsa na cintura negra de couro com todo acabamento em prata, camisa branca de babados de seda, jaqueta preta estilo antigo, mas uma jaqueta curtinha preta, com botões de prata e muitos com o cabelo preso atrás em rabo de cavalo. Crianças, moços, adultos, senhores de idade, todos com o kilt da sua família, com o tartan. O tartan é o desenho, né? O xadrez escocês. Amarelo com vermelho, 2 tons de azul, azul com amarelo, preto com vermelho, preto com cinza, preto com azul, enfim. Exatamente. O casamento escocês que eu falei na outra live. Então, eu gosto de ir falando do que a gente vê do dia a dia, certo? São coisas, olha, o que nós tiramos de foto, gente, o que nós filmamos, isso que eu falo, que é a gente viver uma outra vida por alguns dias. Nós estávamos lá no meio deles, né? Então, Glasgow, Inverness, passando pelo Distrito dos Lagos, e de Inverness, descendo para Edimburgo, passando pela destilaria e passando por um maravilhoso castelo, onde desde 1844 a família que vive no castelo, que abre para visitação pública, mas vive no castelo, ela tem um exército particular de Highlanders, todos com as saias plissadas, com aquele manto jogado no ombro, tocando o que, gente, que eles tocam? Gaitas de fole. Gente, que coisa maravilhosa! Entrem no Google, gaitas de fole na Escócia, Castelo de Blair, gaitas e Highlanders. Há uma música que nos Estados Unidos é a segunda música, aspas, hino nacional do país. É Amazing Grace. Vocês já devem ter ouvido muito Amazing Grace. Foi composta por um escocês e é a segunda música hino da Escócia. Nós vimos eu acho que foi em Glasgow, um funeral importantíssimo na catedral. Estávamos passando por lá, estávamos fazendo o restante do City Tour a pé, e na hora em que estavam chegando assim um séquito de limusines Mercedes-Benz, aquelas que têm 7 metros de comprimento, com a família do falecido e os amigos, etc. Era uma personalidade, um político importante, e toda aquela recepção de gala na porta de entrada da catedral, e um gaiteiro do lado de fora, na escada, recebendo as pessoas com o seu traje de gala escocês e a gaita de fole tocando Amazing Grace. Era mais do que emocionante, é de chorar. A música, a letra que puseram depois, mas a música tocada na gaita de fole é um lamento, é uma coisa triste, é uma coisa... Mas não é um triste de dor, de sofrimento, é um triste existencial, é um triste de vida. É maravilhoso. A gente assistiu, foi um concerto, gente. Um concerto, ele do lado de fora, recebendo as pessoas de luto fechado, luto negro fechado, certo? Meia negra, sapato, a roupa muito elegantes, mas negro fechado, chapéu negro,
entrando muitos e muitos carros. Oi, tudo bom? Quem está chegando? Estamos falando da Escócia agora, tá? Imaginem ele na porta da igreja com o seu traje de gala, tartan, aquele chapéu de pelo de urso, tocando Amazing Grace. É emocionante, não tem outra palavra, é de emoção realmente. Bom, entre outras visitas, descemos para Edimburgo, que é a cidade mais importante da Escócia. Edimburgo tem como atração o Castelo de Edimburgo. Onde ficou presa, lembra aquela rainha coitada, Mary Stuart, que ficou presa, deixa eu ver aqui quanto tempo, 1400 anos de existência esse castelo. Mary Stuart, lá pelos anos 1500, 1600, ficou presa durante muitos anos no Castelo de Edimburgo por sua prima, Elizabeth I da Inglaterra, porque achava que a Mary ia usurpar o trono dela, porque a Mary era Stuart e a Elizabeth era Windsor. Então, depois ela levou a prima, né, para Londres, exatamente, onde ela encarcerou a pobre da rainha Mary Stuart por 17 anos na Torre de Londres e no final mandou decapitá-la, a prima, né? Mandou decapitar a Mary Stuart por alta traição, por um complô contra a rainha, como se ela pudesse fazer alguma coisa lá de dentro daqueles calabouços onde ela passou praticamente a vida inteira, né? Mas é um castelo interessantíssimo de se visitar, vistas maravilhosas de Edimburgo, né? E nós temos que daí também as joias da coroa, né? Exatamente, joias maravilhosas em exposição no castelo, armas, né? Todos os castelos têm lá suas armaduras, armadura de seres humanos, de cavalos, de cachorros, de crianças, do rei pequeno, do rei médio, do rei grande. Sala de armas fantástica para todos e aquelas vistas de Edimburgo maravilhosas. E de lá a gente pega aquelas avenidas, ruas, na verdade, principais de comércio até desembocar na Royal Mile, que é a rua principal de Edimburgo, tá? O que nós visitamos lá também, que foi muito legal, foi a National Gallery, que é o museu mais importante da Escócia, principalmente pictórico, de quadros, né, com quadros lindíssimos, maravilhosos, pequeno, um museu pequeno, que você visita em pouco tempo, numa tarde, indo com cuidado, indo devagar, tem desde a parte de quadros realmente para pequena coleção de esculturas, de objetos, também é lindo. Edimburgo e os arredores tem muita coisa para se ver. Lá perto está também uma eclusa famosíssima, que muda de nível, como, claro, todas as eclusas fazem isso, transportam os navios da planície para 50 metros acima no canal, colocam o navio no canal e ele vai da costa leste de Edimburgo até o Mar do Norte. Então, isso trouxe uma agilidade no comércio e no transporte de passageiros, né? Você ser transportado por esses canais. Isso, e a Priscila está lembrando uma coisa importante. Museus e galerias de arte, entrada gratuita. Ou seja, as pessoas, elas têm condições de frequentar museus, etc., porque é tudo gratuito.
Aliás, na Ópera de Edimburgo, eu vi há uns anos atrás a Aida de Verdi. Gente do céu, que amostra maravilhosa, que produção maravilhosa. Aquele Valpensiero cantado por aquele coral divino, né? E tem muita atividade cultural e artística também na cidade de Edimburgo, tá? Descendo agora, já em direção à Inglaterra, nós vamos até York. York tem uma das igrejas mais fantásticas da Inglaterra. Era a capital do Império Romano do Norte, quer dizer, até lá os romanos chegaram, lá era a divisa onde acabava o Império Romano, tem até hoje os muros de Adriano, Hadrian Walls, que cortam toda aquela planície, tá? Tem ainda lá esses muros de Adriano, então ela tem muitos vestígios romanos. York era a capital, a Basílica de York está dedicada a São Pedro e é riquíssima. No caminho, até nós chegarmos em York, nós passamos também por Durham. Tudo isso, gente, é tombado pela Unesco. Tudo patrimônio histórico, porque é divino, é maravilhoso e mega bem conservado. É um país que se preocupa com as suas origens, né? Durham é também uma cidade muito importante. A catedral dela, em estilo romano normando. Teve a sua construção iniciada no século XI, ou seja, no ano 1000. Ela tem mais de 1000 anos e parece que acabaram de construir ela ontem. Parece que você vê a gente ainda tirando os andaimes de lá, limpando o cimento fresco e os caquinhos de mármore e de granito. São lugares imperdíveis para a gente visitar. Bom, entre Edimburgo e York, nós temos 320 quilômetros. York tem ares de capital do norte mesmo, porque na verdade ela é, né? Ela tem um mercado maravilhoso, Shambles, onde tem concertos, onde tem coisas ao ar livre, restaurantinhos. Ela é mais estilo como se fosse um Covent Garden em Londres, né? E York é muito próximo a uma outra cidade ícone na Inglaterra, que é Cambridge. Cambridge, uma cidade onde vários prêmios Nobel trabalharam, onde na Universidade de Cambridge está a King's College, que é divina, maravilhosa. A própria igreja que tem lá dentro a vista aérea dela, os postais que a gente vê são deslumbrantes e vale a pena a gente dormir em Cambridge. Passamos pela floresta de Nottingham. Lembram do Robin Hood? E aquele xerife, que eu não lembro o nome? Como chamava o xerife do Robin Hood? O Robin Hood, aquele que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? E estava lá naquelas florestas de Sherwood, que ficam aí nas redondezas. Saindo de Oxford, de Cambridge, em direção a Londres, paramos em Oxford. Oxford é uma das cidades que tem a nossa promoção, onde você se hospeda grátis. Você faz curso de inglês pagando só o curso de inglês, e a hospedagem nas residências estudantis são gratuitas. Melhor que isso, gente, só se eles viessem buscar vocês no colo e levassem vocês no colo até lá. Só se eles pagassem para você estudar. Então, Oxford, Liverpool e Londres têm uma promoção. Consultem
a nossa agência, a Rosa Massotti Turismo, falem com a Priscila, que é a nossa supervisora de intercâmbio, e ela vai dar essa dica fantástica para você, que já está no nosso Instagram e no nosso Facebook. Vale a pena, gente. Grátis. Agora eu digo para vocês que nós entramos nos 10 últimos minutos da nossa live. Perguntem, eu vou terminando, porque nós estamos chegando em Londres. De Cambridge até Londres são 230 quilômetros no total. De Cambridge até Londres, passando por Oxford. Oxford, como eu acabei de dizer, está oferecendo para os nossos estudantes acomodação grátis por até 3 semanas. Não só Oxford, Liverpool, Oxford e Londres. Em que país você imagina que você vai ficar 3 semanas na capital, como é Londres, de graça, sem pagar a acomodação? Claro que não é um hotel 5 estrelas, mas é maravilhoso, é uma residência estudantil que fica em Covent Garden, no bairro onde morava quem? A Amy Winehouse. Olha, você vai falar, eu morei durante 3 semanas no mesmo bairro que a Amy Winehouse, eu vou absorver a musicalidade dela, que é bárbara, né? E vou voltar para o Brasil compondo aquelas músicas divinas. Back to Black. Vão lá depois ouvir. A Márcia está dizendo, vimos um dia de formatura dos alunos em Oxford. Isso é bárbaro. Um dia de formatura. Sabe o que você vê no cinema? Todos eles de toga preta jogando o chapéu para cima. Isso. Covent Garden, não? Será que eu estou enganada? Eu vou pedir ajuda para a Priscila. Priscila, me diga, por favor, é Camden ou é Covent? A Priscila já vai responder, Denise. Só um segundinho que a Priscila já vai responder isso da gente. É pedir demais, né, gente? As duas começam com C, Covent, Camden. Não sei se é Covent ou Camden. A escola é em Covent. A acomodação é em Camden. Resolvido o mistério. Você vai sim se acomodar no bairro da Amy Winehouse, mas você vai estudar em Covent Garden, que é um jardim maravilhoso, é um espaço público coberto, com bandas, com lojas, com restaurantes, com bares, com tudo para você poder absorver aquele cenário londrino, né? Tudo bem. Chegamos em Londres aos 55 minutos do segundo tempo, né? Chegamos em Londres no nosso tour pela Inglaterra e pela Escócia. Você pode estudar em Londres, estudar em Oxford, estudar em Liverpool, lembrando que a capital é Londres, né? E terá acomodação por até 3 semanas. Cada escola tem a sua política, né, de acomodação e de cursos. Você pode escolher a escola que dá acomodação em até 3 semanas gratuitamente. Quais são os custos de uma escola no exterior? Sempre. As taxas, uma pequena taxa de acomodação, de inscrição, que isso é o que menos pesa. A acomodação, que é cobrada, é evidente, a sua hospedagem. E o curso, que são os 2 maiores gastos, a acomodação e o curso. Você só paga o curso. Você não paga a sua acomodação. Imperdível, Rosa Maria, olha, juro por Deus, se eu pudesse, se eu tivesse um tempo agora, eu iria. Mas nós estamos, graças a Deus, trabalhando, é home office, mas é office, é trabalho, é home, né?
A gente vai lá na cozinha, toma um cafezinho, come um pãozinho, sova um pãozinho para pôr no forno, mas é trabalho. Se a gente não tivesse aqui na correria, correndo atrás do trabalho, driblando esse coronavírus, eu iria. Iria porque, gente do céu, 3 semanas, você se acomodar de graça em Londres, só se eles vierem aqui te buscar e levar no colo. Não existe. A melhor promoção ever and ever. Forever and ever and ever. Que nem casamento. Forever and ever. Ok? Bom, alguém tem alguma pergunta? Porque agora nós estamos em Londres. Londres é uma capital de império. Não é só uma capital. O Império Britânico foi o segundo maior império do mundo. Primeiro foi o Império Romano em extensão, né? Sim, a hospedagem em Londres é cara. A gente sabe que Londres é uma cidade cara. Agora, você ganhar a hospedagem gratuitamente, por favor, né, gente? Quem já tem vontade de estudar na Inglaterra, agora leva o empurrão e vai de uma vez, certo? Mas é uma promoção por tempo limitado, é claro, né? Eles estão recebendo bastante pedidos. Mas voltando ao que nós estávamos falando. Londres é uma capital de império. Maior que o Império Britânico era o Império Romano. O Império Britânico também era um império onde o sol nunca se punha. Por quê? Porque em algum momento o sol estava nascendo em algum lugar do Império Britânico, porque ele era Ocidente e Oriente. Um império gigantesco, e Londres sintetiza isso. Londres tem um pouco de tudo, mas é uma cidade majestosa. Sem querer fazer trocadilho, porque lá mora a majestade. Mas Londres é uma cidade majestosa, grandiosa, imponente. A Basílica de St. Paul, gigantesca, onde casou a desafortunada Lady Di, depois Princesa Diana, né? Aquela gigantesca daquela Basílica de St. Paul. Tem aquele Big Ben, que é uma maravilha. Tem a maior roda, uma das maiores rodas gigantes do mundo, a London Eye. Tem aquela Torre de Londres e todo aquele complexo do palácio, o Palácio da Torre, que data de William, o Conquistador, do ano 1000 da nossa era. Tem 1000 anos que chove e neva em cima daquele complexo gigantesco de palácio. E aquilo é infinitamente... Ai, não encontro adjetivos, né? Majestoso, infinitamente majestoso. Tem a Catedral de Winchester. Tem as ruas de comércio mais maravilhosas. A Márcia lembrou bem, as joias da coroa na Torre de Londres. Tem um comércio sensacional. Ruas comerciais em todos os bairros. Tem o Palácio de Buckingham com a troca da guarda. Às vezes vem aqueles batalhões de Highlanders, de Outlanders, de batalhões que serviam na Índia, quando o Império Britânico ainda dominava a Índia, o Canadá, e que descem aquelas avenidas imperiais marchando e tocando. Aquilo é um deleite para a gente de assistir. Gente, nós estamos entrando no último minuto da nossa live, né? Então, eu me despeço de vocês. Olha, agradeço demais que vocês ouviram as nossas histórias, as nossas andanças. Oh, e o Museu Britânico! E o Museu de Cera de Madame Tussauds. E o Museu Victoria e Albert. Aquilo tudo é um deslumbre pra gente. Acabou a nossa live, nós estamos despedindo os últimos 30 segundos
Obrigada por estarem aqui com a gente. Se tiverem alguma dúvida, nos procurem, porque é sempre muito bom estar conversando aqui com vocês, vendo todo esse povo querido entrando nas nossas lives e tal. E lembrem, ela tá lá no Stories do Rosa Massotti Turismo e depois ela vai para o YouTube, tá? E lá estão todas as lives com os convidados e tal, e coisa. E sábado nós temos alguém falando de Irlanda e Inglaterra.